uma coisa que pra mim foi super traumático, assim, a minha primeira consulta no ginecologista foi um homem. Tipo, por quê? Porque a minha mãe ia num homem. Ia num homem, e era bem comum. E ela levou normal, num era bem- amigo que era super amigo deles. Sim. Daí, E aí, eu não tipo me assim, senti eu ia na casa do constrangimento, homem comer mas eu não me churrasco sinto e mostrar vontade. perereca. Eu não sei. Não tem como, né? Foi foi tipo assim, Eu meu, ia na não casa tem do cara, noção. Eu não ia conseguir. Mas Essa eu não me foi sinto boa. vontade em homem. Não, mas essa foi boa. Até hoje, sim. Eu ia na não casa vou. do cara. Também não Comer gosto. churrasco churrasco e e mostrar mostrar perereca, entendeu? É uma coisa muito complicada e pequena. Eu fui, tipo, com, acho que, sei lá, 10 anos, 11 anos. Hoje a gente vê que a sociedade atual não aceita mais tão bem ginecologistas homens. Antigamente, ser um homem médico era sinônimo de solidez, de confiança, de competência. Respeito. E as médicas mulheres eram sempre questionadas e nunca tinham um lugar de evidência. Nunca. E só de assistência. Já tá gravando? Enfermagem, Exato. né? Em enfermagem, muito daquela confundir cuidado. a enfermeira fulana e o doutor fulano. Não, eu sou a médica. Hoje, as mulheres buscam mulheres ginecologistas porque elas enxergam que essa mulher também vivencia Exatamente. dos mesmos problemas, dos mesmos conflitos, das mesmas mudanças de fase e talvez elas entendam muito melhor as questões, as dificuldades que uma mulher enfrenta. Por exemplo, uma mulher vivencia cólica. Um homem não tem ideia do que é uma cólica. O homem não tem uma noção do que é por si só, menstruação. Não tem noção do que é sangrar enquanto tu tá na academia, enquanto tu vai num evento, tu não pode usar certas roupas. O homem não tem noção do que é ter que lembrar de tomar um anticoncepcional, do que é, às vezes, ser abordada na rua, né? Ouvir comentários. Do que é se sentir inchada. Do que é Né? O emocional, nada. né? A TPM, né? Toda essa... Essa variação de humor. Variação tudo de isso. humor. Os É hormônios, louca, né? Aquela velha... A louca. A louca. E digo mais, o homem não tem noção de nada mesmo. A ideia de menstruar não entra na cabeça do homem. Não tem como. Momento vocês vazarem tanto sangue todos os meses E não morrer. Isso é insano. É. A ideia de sentir dor é inconcebível. E de colocar coisas para que não saia e vocês têm que fazer a manutenção depois, piorou. Mas uma coisa que nós entendemos é que o podcast começou. Então, podem fazer as introduções de vocês. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Linhas. Hoje a nossa convidada super especial é a doutora Jéssica Zandoná. Ela é ginecologista e sexóloga. Meninas, vamos começar a bate-papo, perguntas. Não, primeiro a doutora, vamos agradecer por estar aqui. Por aceitar o nosso convite, Exato, né? e eu tenho certeza que esse vai ser um episódio muito diferentão, que a gente vai poder falar sobre várias coisas, são temas muito pertinentes que antes a gente estava conversando e que são temas que são muito tabus ainda, né? Na sociedade, dentro das famílias, dentro dos próprios consultórios médicos, como a doutora estava falando, né? Dentro da medicina também, né? Então, trazer primeiro esse impacto de que esse programa é um programa muito pertinente para todas as idades, para mães, para pais, Pra quem não quer ter filhos. para quem não quer ter filhos, para adolescentes, para adultas, Para 40 a mais. 40 menos. para todo mundo. Então, trazer a importância do assunto, dá pra falar sexo, daí tu bota o pi, né? Enfim, sexo, sexologia, tudo isso Sexualidade. que é um dos assuntos que tem-se mais tabu no mundo, né? Eu acho que é sexo, morte e tem mais um que eu não sei qual que é. Não me lembro Deve qual ser que é. dinheiro, Nos conta um finança. pouquinho, doutora Jéssica. Como Não, deixa ela falar. Deixa né? ela- Como se tornou uma sexóloga? Eu disse que eu vim aqui para Você é quebrar louca, né? Hoje sim. paradigmas e barreiras. Eu já faço isso na rede social,
já faço isso dentro do consultório e nada mais justo do que fazer isso na companhia de outras mulheres que estão dispostas a falar sobre esse assunto sem tabus. Exato. E nos Maravilha. conte então, como é que tu entrou nesse mundo da sexologia? Como tu virou sexóloga? Isso foi do nada? Foi desde sempre? Essa é uma história interessante porque esse é um assunto que veio à tona numa conversa com as minhas amigas da faculdade. Eu sempre fui aquela amiga que gostava de falar sobre assuntos de sexo sem vergonha. Então eu sempre trazia esse assunto, eu sempre puxava esse assunto, sempre perguntava para cada uma, falava sobre as minhas experiências com bastante naturalidade. E uma das minhas amigas me lembrou recentemente, quando a gente acabou se encontrando, de que eu fui quem puxou a primeira visita para sex shop. Então, todo mundo disse, não, a gente vai ir para sex shop, vamos ver o que tem lá. Eu já conhecia alguns produtos, então eu pegava o produto e mostrava, esse aqui é bom. Aí o que a gente não conhecia, eu perguntava para atendente. E ela disse assim, tu já se deu conta que não é que tu te tornou sexóloga, tu sempre foi? Foi. Foi E essa. aí, aquilo me levantou me caiu a ficha, assim, de que realmente eu gostava de falar sobre aquele assunto, mas ao mesmo tempo que aquilo sempre foi natural, dentro da minha formação médica eu busquei trazer esse assunto de uma forma séria, com ciência, com estudo, para também se tornar um assunto pertinente dentro do consultório, onde, sendo ginecologista, é um assunto extremamente recorrente. E tu teve essa abertura dentro de casa? Essa primeira conversa com a tua mãe também foi tão tranquila? Ou tu foi desenvolvendo isso por ti mesma, assim? Talvez a primeira conversa bem franca sobre sexualidade com a minha mãe se deu justamente quando eu me tornei sexóloga. Então, não foi um assunto olha só. natural dentro da minha casa. Não que não se falasse, mas ninguém tava afim de tocar em assuntos íntimos. A minha mãe vai dizer que é o contrário, né? Mas eu Sempre assim. eu vou contar a verdade aqui. A gente nunca falou sobre isso de uma forma natural e nem sobre a parte boa da sexualidade. Porque é isso que eu enxergo dentro lá do consultório, conversando tanto com as adolescentes quanto com as mulheres que já são mães, então eu pego os dois extremos de idade, é que esse assunto, quando vem, ele vem muito na questão da prevenção, de não engravidar, de não pegar alguma doença, mas nunca se fala do lado positivo de permitir exercer a sexualidade da forma como você gostaria, de não existirem padrões a serem seguidos, de o que é bom da sexualidade, o que existe de bom. E às vezes porque essas mães também não tiveram essa experiência positiva quanto à sexualidade, né? Porque imagina, são gerações e gerações, um assunto que é tabu. Então, lá atrás, como que isso era abordado? Por exemplo, a minha mãe, com certeza, não teve uma conversa com a minha avó sobre sexualidade. Meu pai, muito menos com o pai dele, né? Então, são gerações passadas que, se ainda existe esse tabu, imagina para essas pessoas que são mais velhas, né? Eu penso que, embora eu sempre tive muita abertura com a minha mãe, mas essa história da prevenção, para mim era assim, eu tive a minha primeira relação sexual com o meu primeiro namorado, porque não podia ser na minha cabeça, com alguém que não fosse meu namorado. E no colégio, todo mundo achava que eu era maior, né? Todo mundo achava que eu era dadeira. É verdade, porque eu sempre tive um jeito muito expansivo de ser e tal. Mas, na verdade, eu fui transar com o meu primeiro namorado aos 20 anos de idade. Foi ótimo, porque foi uma pessoa que eu confiava e tudo mais. Foi uma experiência muito positiva, porque, né, eu senti prazer, não doeu, não nada. Mas essa história era, porque pra mim, na minha cabeça era assim, se tu aparecer em casa grávida, drogada, ou com alguma, né, doença sexualmente transmissível, eu te expulso de casa. Então era na base do medo, não era na base do tipo assim, filha, tem que... Isso.
se preserva, Você não se porque permitia, né? se cuida como uma maneira de autocuidado e não, né, era uma coisa pesada. Então, é isso que eu fico pensando, como abordar esse assunto. E aí eu pego o gancho da Nath. Eu que sou mãe de adolescente, uma filha de 15, um filho de 20, não tem regra. Mas como a gente chega até os filhos com essa conversa que é tão difícil e tão pesada? E qual é o limite? Porque talvez os filhos também não queiram saber tudo dos pais, com os pais falando, né? Eu acho que a técnica mais fácil, isso os próprios livros falam para nós, que para introduzir esse assunto, ele deve ser introduzido com perguntas. Então, perguntar o que o adolescente, o que a criança sabe sobre o assunto sexo, sexualidade, te dá uma boa baliza de que até onde tu pode ir. Porque muitas vezes até a linguagem precise ser adequada conforme a faixa etária, mas todas as faixas etárias precisariam ouvir sobre, desde a criança até o adolescente. Então, iniciar com uma pergunta, talvez tu tenha uma resposta que te ajude a abordar. Bom, talvez o adolescente diga assim, ai mãe, contigo eu não quero falar sobre isso. Como proceder? E aí é o momento de encontrar um profissional que possa conversar sobre esse assunto. Por quê? Por mais que tu como mãe, né, o pai, queira dar algumas orientações, muitas vezes o conhecimento técnico sobre o assunto é limitado. Claro. Super. Vai Desconfortável, faltar né? referência para falar sobre um assunto tão importante. Então, encontrar alguém que possa, além de falar sobre a orientação de prevenção, falar sobre o lado positivo é bem importante. Isso vale para meninas e meninos. Os meninos também deveriam escutar essa conversa. Né? A menina tem o ginecologista como o seu profissional de referência. E, pasmem, e isso tem dado, inclusive, não é porque é ginecologista que tem a habilidade de falar sobre sexualidade. Exatamente. Sim. Infelizmente, a nossa formação como ginecologista, na maior parte das vezes, não proporciona espaços específicos para falar sobre sexualidade, não proporciona conhecimento técnico específico. E a gente tem que buscar fora, se tornar uma pessoa hábil com conhecimentos que precisam ser adquiridos depois que você já é especialista. Eu vejo isso muito acontecer, por exemplo, no consultório dos psicólogos, das psicólogas, né? Mais do que dos próprios ginecologistas. Que eu vejo pelo que eu converso com as minhas amigas, pelo que eu sei das minhas amigas que têm filhas e tal, como isso realmente não é abordado, aquilo que tu trouxe, né? De repente ser um assunto abordado só na portinha, na saída do consultório. É o sinal da porta. Isso. Eu brinco que é o sinal da porta. Sexualidade é um assunto invisível. Todo mundo faz, né? Eu digo, todo mundo transa. Mas Senão não estaríamos aqui, né? Senão não estaríamos aqui. Agora, ninguém quer falar sobre isso de uma forma espontânea. Então, é um assunto invisível. Ele existe, todo mundo sabe que existe, mas não se fala sobre. O sinal da porta é o seguinte... A gente fez toda a consulta ginecológica, conversamos sobre menstruação, sobre método contraceptivo, sobre terapia hormonal da menopausa, naquelas que estão nesta fase, mas sexualidade não foi perguntada porque, primeiro, o médico se sente constrangido de falar e a paciente também se sente constrangida de trazer esse assunto. Será que o médico vai achar que é importante? Aí quando ela tá lá puxando a maçaneta da porta para ir embora, ela olha assim... Doutora, eu não tenho desejo sexual, eu tenho dor para ter relação, eu não tenho orgasmo. E aí a gente fica numa sinuca de bico, porque a paciente já tá indo embora, eu tô esperando a próxima, já tô atrasada. E se esse assunto não é bem alinhavado para uma próxima consulta, a própria paciente vai achar que esse assunto não é importante. A própria paciente não vai mais tocar nesse assunto, porque, bom, o médico ouviu a minha queixa e não me respondeu de volta. Mas tu acha que de repente... que é um problema só dela, né? Não, mas eu fico pensando o fato de ele ser abordado pela paciente no final da consulta,
eu vejo assim pelo um viés mais psicológico de dois vieses. O primeiro, a vergonha, que eu acho que é o que normalmente acontece, e outro porque realmente, embora todo mundo faça, embora seja bom, embora tudo isso ele seja um tabu e não seja tratado na sociedade e também nas famílias com a importância que ele seria. Então, tipo, tu não dá importância para aquele assunto. Aí tu fala, e daí no final mas era a cerejinha do bolo. Na verdade, a consulta toda deveria ter sido... Deveria iniciar, né, por aí. Naquilo, né? E depois ir para as outras coisas mais técnicas, eu acho. Até porque talvez vai ter que ajustar toda a conduta que tu vai ter com o paciente pela dor, porque pode ser um sinal de alguma doença, algum outro problema, alterar o remédio, alterar o anticoncepcional, por causa do desejo também. Isso pode mudar tudo, né? Ou até alguma coisa com relação de forma inconsciente, da própria história, né, da paciente, né? Eu tenho uma amiga, esses dias que ela me revelou, eu tenho dor até hoje, né? Então, como é que isso, até queria... Como o nosso programa, por exemplo, pode trazer isso para as mulheres, essa consciência, né? Porque é uma consciência. O homem é natural para ele precisa, né, transar. E a mulher também precisa. Mas a mulher... Aí a doutora vai explicar para nós. Hormonalmente falando, é muito mais natural para o homem, para ele é necessário. Nesse sentido, para nós já não. Tem uns percentuais ali Ela tem uma dessa questão. Do fogão a lenha que eu acho ótimo. Eu adoro. E aí, como é que a gente poderia trazer essa consciência? Porque as mulheres, eu tenho que transar. Eu tenho que transar. Como você trazer isso de uma forma natural, né? Como a gente pode... por meio do nosso programa, que nós somos um veículo para levar isso para as pessoas, que a doutora possa nos ajudar a levar isso, né? Às vezes mais até que o homem. Que o homem, mas nós somos exceção, porque eu tô falando... Bom, a doutora vai falar melhor. Na verdade, o que acontece? Culturalmente, a gente usa o homem como referência, né, para tudo. Então, muitas vezes eu tenho pacientes que, no meu caso, eu pergunto de forma espontânea. Tá? Eu trato esse assunto com a importância que ele se deve. Então, sempre existem as perguntas sobre a vida sexual. Tem desejo? Como é que tá a iniciativa? Como é que tá o orgasmo? Tem dor? Bom, ponto. Mas o que eu percebo é o seguinte, que muitas mulheres se sentem inadequadas ou com menos desejo sexual porque elas se comparam com o padrão masculino, que é ter vontade o tempo todo. Piscou o dedo, piscou o olho, tem vontade, olhou uma coisa, deu vontade. E o desejo feminino talvez ele seja um pouco diferente. É aí a analogia do fogão a lenha e fogão a gás. Eu gosto muito de usar analogias simples, palavras simples, para que as mulheres entendam que talvez elas precisem de um estímulo diferente. O que é a analogia do fogão a lenha e fogão a gás? O desejo sexual masculino é um fogão a gás e o desejo sexual feminino é um fogão a lenha. Quando a gente quer ligar o fogo do fogão a gás, o que a gente faz? Vai lá. Aperta o botão e o fogo tá ali, pleno, cheio e a 1000. Agora, terminou o gás, acabou o fogo. De uma hora para outra. É verdade. Não é mais ou menos assim que os homens são? Eles têm... Parece ligar um botãozinho. Viu alguma coisa? Ligou o botãozinho, o fogo tá a 1000. Durou aquele tempo que tinha. Quando durou aquele tempo que tinha, uau, foi para baixo. Mulher. E o que é o fogão a lenha? Como é que o fogo vai ser criado? Eu tenho que colocar a lenha, eu tenho que cortar a lenha. Tem que cortar a lenha. Aí eu tenho que cuidar pra lenha não estar muito úmida. Exato. Aí eu tenho que posicionar a lenha de um jeito pra que vá pegar aquele fogo. Aí eu tenho que ligar o fósforo. Aí eu tenho que colocar aquele fósforo. O álcool não pode ser o do mercado. As grimpas. Mais alguma coisa ali pra fazer aquele fogo pegar. Eu tenho que cuidar o vento. Eu tenho que ficar ali cuidando daquele fogo pra aquele fogo pegar. Quando ele pega, ele é muito duradouro. Ele pega. Ele é muito duradouro. Lasca. Mas eu preciso cuidar de todo o ambiente, eu preciso estimular todo o ambiente para que aquele fogo pegue.
E é exatamente isso que acontece na maior parte das vezes com o desejo sexual Começa feminino. daí. A gente precisa ser estimulada. E esse estímulo, eu não tô falando apenas de estímulo físico. Eu ia falar isso agora. A gente tá pensando em estímulo físico. O toque, o beijo, o estímulo, né? Toque na mama, na vulva, enfim. Não é só isso. O estímulo também pode ser mental. Principalmente, eu acho, que começa de manhã já. Eu ia falar Ninguém quer transar se não recebe bom dia, né? exatamente isso. Eu ia falar, muito obrigada, produção. Eu ia falar exatamente isso, porque eu tô solteira há um bom tempo, e eu não tenho problema em falar sobre isso, inclusive são assuntos que eu acho muito importantes serem abordados. Eu tô solteira há um bom tempo. É óbvio que tem uma gama de homens que eu poderia escolher. Poderia. Mas se tem algo que eu não consigo, depois de uma certa maturidade, é transar por transar. Tipo, eu não quero isso pra minha vida. Então por que eu vou escolher ir lá e transar com alguém se eu sei que aquilo não vai ter um futuro, alguma coisa assim. E o antes, pra mim, se eu não tiver uma conexão totalmente mental, enfim, de conversa, de trocas intelectuais, porque, né, eu acho que a inteligência ela é super sexy. Nath, isso tem um nome, tá? Se chama ser demissexual. Como? Demissexual. Demissexual. Onde tu só consegue ter uma relação, enfim, íntima quando tu já tem uma conexão com a pessoa. Então existe um nome. Não é ter tesão por ter tesão. Eu sou o quê? Demissexual. Demissexual. Dá licença, eu sou demissexual. Ia até tomar no bico agora. Mas eu vou ser chique e colocar no copo de cristal, né? Doutora Jéssica, e as mulheres mais maduras no seu consultório? Como elas chegam lá? Perfeito. Então, na verdade, eu gosto de tratar os dois extremos de idade, né? As mulheres que, na verdade, que não querem gestar. Tanto porque estão chegando no climatério, na menopausa, quanto aquelas que estão iniciando a sua vida, começando a menstruar, descobrindo a sua própria sexualidade. E as mulheres do climatério, elas vêm com aquela mudança física, emocional. É uma mudança de fase que eu considero tão quanto a mudança que vem da infância para a adolescência. São marcos, são mudanças de fase. E essa mudança meio que atropela essa mulher, porque essa mulher já tem um conhecimento de vida, muitas vezes já está estável financeiramente, já tem sua família formada ou não, e eu acho que esse é um tópico bem sensível. Bem legal. Muito sensível. Né? E que está experimentando mudanças do corpo, mudanças das emoções, mudanças hormonais, mudanças da sua menstruação. E eu sinto que esse é um público que às vezes se sente desamparado. Porque não tem alguém que entenda aquilo que está acontecendo, não tem alguém que escute e que possa orientar como as coisas vão funcionar. Porque quando a gente sabe o caminho que a gente vai trilhar, por exemplo, quando a gente vai viajar, e eu sei a estrada, eu conheço a estrada, eu vou bem mais tranquila, não vou? Agora, quando tu pega teu carro e vai pra um lugar onde tu não conhece... Ou quando tu contrata a melhor agência de viagens. Opa! Então, elas chegam muito buscando orientação. O que vai acontecer comigo? O que eu posso fazer para melhorar? E a queixa sexual da mulher 40 a mais, e principalmente aquela mulher que está entrando no climatério, ela é mais frequente. Não sou eu que estou falando, isso tem ciência. Né? Mulher no climatério tem menos desejo sexual, tem às vezes mais dificuldade de chegar ao orgasmo e muito mais chance de ter dor na relação. Então é muito mais frequente. Mas eu percebo o seguinte, que aquela que construiu uma boa relação com a sua própria sexualidade ao longo da sua vida, ela chega no climatério exercendo a sexualidade de uma forma mais natural. Ela sofre menos, não que ela sofre menos os impactos, mas ela é mais resiliente para lidar com as coisas. A minha professora da pós-graduação, ela tá
passando justamente por essa fase, né? E nós falamos sempre a respeito das fases da mulher, porque o homem parece que é uma fase, 2 fases, né? Isso não desmerecendo os homens, mas isso se resume à vida do homem. A mulher não. De pouquinho em pouquinho é uma fase nova, né? Vai mudando, da né? criança, daí da adolescência que vem a menstruação, aí depois Começa a vida a crescer os sexual. peitos, Exatamente. Né? Toda essa mudança. Então, ela traz muito isso sobre o climatério, que é a fase pela qual ela está passando agora. E como lidar com isso, por exemplo, se alguém que não construiu essa sexualidade anteriormente ou, enfim, de forma mais psicologicamente falando, assim, como é que essa mulher que não construiu isso pode encarar como sendo daqui a pouco uma fase que continua podendo ter prazer, continua podendo, né, ter relações sexuais com um parceiro ou com vários, enfim, né? Eu digo que é na crise que a gente aprende a evoluir. E climatério do grego vem de uma fase de crise, tá? Então tem uma relação com crise. E às vezes é justamente nessa fase de dificuldade onde talvez o desejo não seja tão bom, talvez a lubrificação já não seja maravilhosa, talvez o orgasmo seja mais sutil ou mais difícil de ser atingido, que seja a forma de redescobrir como se faz sexo. Porque a gente segue certos padrões, que o sexo precisa ser iniciado de uma certa forma, que ele precisa ser feito com a penetração, que o orgasmo, os dois têm que chegar ao mesmo tempo, porque a gente usa muito o exemplo Bem da fácil. pornografia. Bem fácil, os Onde dois chegarem ao todo mesmo tempo, mundo né? tem Coisa mais normal orgasmos do mundo. múltiplos, maravilhosos, onde todo mundo está sempre disposto. E não é assim na vida real. Não é mesmo. Não é mesmo. A gente tem a nossa rotina, tem os nossos estresses, tem a convivência, tem o dia que eu não tô tão legal, tem o dia que eu tô super disposta. Pro próprio homem, não é Também. sempre assim. Também, eles lidam talvez melhor com as intempéries, mas... Exato. Tem os filhos no meio do Tem caminho. os filhos, e aí os filhos, aí o medo de transar e o filho escutar. Aí tem aquela época em que tudo é feito com os filhos, nada é feito entre o casal. E aí, às vezes, o climatério surge como uma fase de redescoberta, onde tu vai Nova se fase. oportunizar de talvez transar diferente e talvez de transar de uma forma que seja mais prazerosa para ti. Onde a gente sai talvez daquele modelo muito da penetração para ir para um modelo onde é mais prazeroso, onde tem um estímulo maior das regiões onde são mais sensíveis para as mulheres, onde talvez tomar mais tempo para transar, não sei se só aquela rapidinha enquanto os filhos estão fazendo alguma coisa. Até porque a mulher nessa época da vida ela tá mais madura, ela tá mais consciente do seu corpo e ela tá mais, normalmente, né? Ela está mais segura de quem ela é, né? Então, eu acho que se torna mais fácil por esse viés. Né? Exatamente, eu gosto muito de olhar sob essa perspectiva. Às vezes tu já está num relacionamento há mais tempo, onde tu tem mais intimidade com aquela parceria. Quando tu tem mais intimidade, tu tem mais possibilidade de conseguir talvez conversar sobre esse assunto de uma forma mais tranquila e mais natural. Então, tu já é mais segura de si, tu já experimentou mais coisas e talvez já saiba o que te apetece mais ou não. Ou talvez tu tá entrando nessa fase e tá recomeçando a tua vida. O que acontece para muitas mulheres. Muitas. Que chegam na fase do climatério e esse climatério é ao mesmo tempo de iniciar uma fase, uma carreira solo, eu brinco, uma carreira solo, ou começar um relacionamento novo, onde também te abre a possibilidade de tudo aquilo que foi ruim nas relações anteriores, Agora, tu poder ter a oportunidade de fazer diferente dessa vez. inclusive, tu falou em carreira solo, inclusive na parte profissional, né? Pode ser uma mudança de profissão e acredito que isso, de repente, na mudança de profissão, tu também se sinta mais segura de si, ou seja, estou fazendo algo que eu amo, que me dá tesão pela vida.
na parte profissional, Tudo melhora, isso reflete tudo melhora. na parte sexual também. A gente estava falando antes também da autoestima, né? O quanto a autoestima ela é importante Total. pra tudo, pra que tu se sinta bem, pra que tu se valorize mais, pra que tu goste mais, né? O quanto isso tudo muda o... E quanto tempo antes começam os sintomas do climatério? Não existe uma regra, né? Como nada na Como medicina. nada na medicina, nem sempre, nem nunca. Tem uma frase em francês, dans la médecine, ni jamais, ni toujours. Ai, que chique! Credo! Que é nem sempre, nem nunca. Mas, em geral, a partir dos 40 anos, é possível que esses sintomas comecem a aparecer. De uma forma mais sutil no início, muitas vezes a gente não percebe. E tu não estar sensível ao que pode acontecer te torna os teus olhos invisível aos sintomas. Então, às vezes, os primeiros sintomas são modificações da menstruação, começam sintomas de alterações de sono, de humor, Cabelo. unha, distribuição de gordura corporal, e aí linka diretamente com a questão da autoestima. Então, é uma fase que muda muito o corpo, a pele, a aparência e a autoestima, elas têm uma relação. Agora a gente precisa aprender a enxergar a beleza em todas as fases da vida. Sim. Todas elas são bonitas, desde que a gente tenha os momentos de autocuidado. A gente estava falando, né, do make-up therapy da Nath, o quanto a gente separar momentos para cuidar da nossa própria beleza, da nossa própria aparência, podem ser positivos, inclusive para a sexualidade. Perfeito. E aí esses sintomas vão surgindo a partir dos 40 anos. A idade média, por exemplo, no Brasil e na América Latina da menopausa, que é a última menstruação da vida das mulheres, é entre 46 e 47 anos. É super cedo. Nossa, bem Muito cedo. cedo. É antes que na Europa. E tem uma relação com, sei lá... Eu acho que alguma parte coisa? da idade que menstrua, né? Ou não? Tem nada a ver. Esse é um mito. Eu sabia. Eu sabia. Ela Eu sabia, disse, não. tem nada a ver. Não, mas Era tem alguma informação. correlação, sei lá, com alguma outra coisa, com questão, sei lá, cultural, com alimentação. A idade da menopausa da mãe ajuda a gente a ter um parâmetro. Ah, tô ferrado. Então, se a mãe entrou na Tô menopausa muito cedo, é um parâmetro para você ficar mais alerta que a sua menopausa também pode vir mais cedo. Pessoas que fumam entram na Eu ia menopausa perguntar mais sobre o cedo. estilo de vida, né? Estilo de vida, sim. Cigarro, com certeza, super associado. Outros fatores de estilo de vida já não tem tanta evidência, mas a gente sabe que quanto melhor o teu estilo de vida, melhor, inclusive, a forma como tu enfrenta os sintomas do climatério. E tem muitos exames que dá pra ir fazendo também pra acompanhar isso, né? A contagem de óvulos, por exemplo. Esse é o tudo antimileriano? Tu sabes Não. que esses exames, eles não ajudam a gente a predizer a idade da menopausa. Então, não existe nenhum exame que vá predizer a idade da menopausa. E aí, esse é um papo que eu tenho muito com as mulheres 30 mais que vão lá no consultório, que é sobre planejamento reprodutivo. É porque é uma conversa que a gente escuta, né? Ah, não, eu fiz os meus exames, eu vi que a minha contagem ainda tá alta, então tá tudo bem. eu não Vou tô esperar. E aí vem essa conversa sobre o desejo da maternidade, que, na minha opinião, essa conversa dentro do consultório ginecológico é o único lugar onde a gente pode ser questionada sobre querer ou não ser mãe de uma forma franca e sem julgamentos. Porque a sociedade tem essa pressão de que tu precisa ter filhos para se validar. E esse assunto, ele é um tópico sensível, inclusive, para mim. Pra mim também. Né? Eu vou fazer 34 anos e a minha mãe tá o tempo todo. Ai, para! tô quase Mas nos aí 40. tu vai entender o porquê que é um tópico sensível, porque eu tenho 34 anos. Aí a minha mãe, ela fica o tempo todo mandando foto dos netinhos das amigas, contando que a fulaninha virou não sou vó, filho. que a ciclaninha virou vó. E eu sinto que é uma mensagem subliminar, né? Talvez não tão subliminar. Será que eu vou deixar só de ser... Talvez bem explícita, no caso. deixar de ser mãe de pet da Donatella e virar mãe de pessoas reais, né? Mas, enfim, é um tópico sensível porque a gente sabe que a fertilidade, ela começa a cair a partir dos 30 e principalmente a partir dos 35 anos.
Infelizmente, a nossa biologia não acompanhou o que as mulheres conquistaram e o estilo de vida que a gente, como mulher, foi conquistando ao longo do tempo de querer postergar a gestação e de talvez não querer ter filhos. Então, essa conversa de eu quero ou não ser mãe, tem planejamento sobre isso? Qual é a tua ideia sobre maternidade? Dentro do consultório médico, ela é livre. Mas tu não acha que isso pode mudar muito? Por exemplo, a Natália de 30 anos era uma Natália que não tinha noção de quem era, tá? Aquela crise dos 30, mas eu não tinha noção de quem era. Então eu ia muito pelo que os outros pensavam, do que a mãe pensava, ou algum namorado pensava, alguma coisa assim. A Natália dos quase 40 é uma mulher totalmente diferente, que, por exemplo, aos 30, eu era aquela pessoa, aquela mulher que não me achava capaz de ser mãe, porque eu ainda me sentia muito infantilizada, né, muito dependente de alguém. Então eu não queria ser mãe. Não vou congelar essas histórias aí, não sei o quê. Revoltadérrima, uma adolescência tardia, revoltada e tal, não sei o quê, não vou congelar. E durante o meu processo de autoconhecimento, isso veio, vou dizer, fortemente há uns 2 anos atrás, a Natália disse assim, não, mas eu quero ser mãe. E não é pelo fato de eu querer ser mãe pra mim, é pelo fato de eu querer gerar uma vida que eu sei que vai fazer a diferença nesse mundo. Então, eu acho que a gente com 40, né, eu já me coloco nos 40, a gente tem muita consciência do que a gente quer ou não quer. Então, acredito, todo mundo fala, ser mãe velha é um saco, porque é difícil, porque não tem mais pique, porque não sei o quê. E eu fico pensando, cara, hoje em dia eu seria uma mãe sensacional. Se eu tivesse tido filho com 30, seria uma bagunça. Como é que ia ser? Na minha vida... Tu tem tempo, tu tem dedicação pra uma criança que tu não teria antes, né? E não é, eu acho que psicologicamente eu era muito abalada. Saber o que se quer, né? Saber o que tá disposta. Então, tipo, daqui a pouco com 30, é óbvio que quando eu ia, sempre nas minhas consultas, isso era uma... Vamos congelar, mas tipo assim... Essa coisa, o vamos congelar, mas... Tá, mas o que tá por trás disso? Tá, beleza, tu não quer ter filhos, tu não quer congelar, mas por quê? Não é uma coisa que se pergunta. Não. Ou assim, daí com 35 eu falava assim, não, eu sei que se for pra eu ser mãe, eu vou ser mãe, e não sei o quê. Hoje em dia eu já não penso assim, porque eu tô vendo o tempo passar. Mas não é uma coisa que perguntam, mas por que tu tem esse pensamento de que, se Deus quiser, vai ser assim? Não é uma coisa que é perguntado, é só tu tem que congelar ou tu não tem que congelar. Quando eu me separei, a primeira vez aos 35, a minha ginecologista me disse, vai e congela. Eu falei, mas capaz, eu não tenho ninguém, eu não quero mais ser mãe, porque eu fui mãe com 16 anos. Então eu fui mãe super precoce pela falta de orientação, essa que a gente estava abordando antes. E aí a minha médica disse, olha, congela. Eu falei, não quero. Daí ela disse pra mim assim, congela. Eu disse, mas eu não tenho ninguém. Daí ela disse, a gente tem que lutar para ser feliz. E naquele momento, se eu tivesse congelado, talvez hoje eu tivesse mais filhos, o que não ocorreu. Então eu acho que isso é uma orientação fundamental para qualquer mulher que chega. Porque mesmo que ela não queira, lá na frente vai fazer sentido, como a Nath. Essa é uma conversa que eu coloco vários cenários para minha paciente. Eu digo assim, a gente não pode lutar contra a biologia. Infelizmente, essa luta é injusta e a gente não vai ganhar se a gente achar que vai poder ter filhos lá na frente tranquilamente. Porque pode ser que a biologia venha lá e diga assim, tu não vai ter. Exato. Então, a pergunta é o seguinte, tu quer ser mãe algum dia? A tua resposta pode ser sim. E aí, se a tua resposta for sim, congelar obrigatoriamente. A tua resposta pode ser talvez. E se a tua resposta for talvez, a segunda pergunta é, tu conseguiria lidar com o fato de que se lá na frente tu decidir ser mãe, tu não consiga? Se você não conseguir lidar com essa situação, a resposta é congele.
Se a resposta é eu consigo, e tu conseguiria lidar com a consequência de ter escolhido isso hoje? Porque o teu eu, é isso que tu falou, Nath. O teu eu de hoje não é o teu eu de daqui 5, 10 anos. Sim. Não é nem o eu de amanhã, então, que dirá de 5, 10 anos, né? E a resposta, se a resposta for não, eu não quero ser mãe em nenhum momento da minha vida, é a pergunta seguinte, se daqui 5, 10 anos tu mudar de ideia, porque tu sabe, tu já mudou de ideia sobre tantas coisas, sobre a cor do teu cabelo, sobre o carro que tu usa, sobre onde tu mora. Lá na frente tu pode decidir mudar a tua ideia sobre filhos. Tu consegue lidar com o fato de que talvez tu não possa ter? Então, o congelamento de óvulos, ele é como se fosse aquela poupança que tu não quer precisar dela. Mas se tu precisar, ela tá lá. Ela tá ali, né? Ela talvez não te dê, e ela não te dá 100% de chance de poder ser mãe. Mas ela te dá a melhor chance que tu poderia. Exato. E falando não para quem tá entrando na menopausa, mas o outro público, quem tá se descobrindo agora, quem é adolescente ou quem tá iniciando a sua vida sexual, que conselhos que a gente poderia dar para essas meninas, para essas mulheres, para elas iniciarem uma vida sexual melhor? Ótima pergunta, porque eu amo trabalhar com esse público e eu acho que as adolescentes precisam ser expostas à informação de qualidade sobre a descoberta sexual desde cedo. E essa informação, como a gente estava falando antes, muitas vezes não vai vir de casa e também não vai vir da amiga e também não vai vir do TikTok, do vídeo da influencer. Infelizmente, esse assunto, como ele é muito invisível, muitas vezes quando se fala na mídia sobre, se fala de uma forma pejorativa, que também não vai ajudar ela a construir a sua vida sexual de uma forma saudável. E aí ela precisa ter alguém que guie ela. Por isso que encontrar alguém que possa conversar sobre isso e construir esses conceitos sobre, primeiro, colocar um espelho e olhar a sua região íntima. Aprender a falar os nomes corretamente, porque até nomear a região íntima é um tabu e é difícil. Quantas vezes a gente falou, não que não possamos falar perereca, pepeca, sei lá, laricinha, sei lá o que fala. Tá? Já ouvi essa também. Laricinha. Não que a gente não possa. Mas por que a gente não pode chamar a vulva de vulva, a vagina de vagina, o pênis de pênis? Não pode? Pode. Isso tem nome. Então, primeiro, saber olhar, saber como são as estruturas, porque quando a gente conhece, e se vocês estavam lá naquela minha palestra, vocês devem lembrar da Ferrari, né? Eu brinco que a gente tem uma Ferrari na nossa garagem. E que muitas vezes a gente não sabe que a gente tem aquela Ferrari, e muito menos a gente sabe como dirigir aquela Ferrari. E os homens não têm uma Ferrari na sua garagem. A gente tem uma Ferrari chamada clitóris, que é uma estrutura, um órgão 100% destinado ao prazer. Já os homens precisam dividir o seu órgão em 3 funções. O órgão do prazer é o mesmo órgão do xixi, que é o mesmo órgão da reprodução. E nós temos um órgão só para o prazer. E este conhecimento, ele precisa... Os homens são práticos, 3 em 1. Mas daí eles não têm a Ferrari. O shampoo, sabe? Shampoo pra cabelo, barba e corpo. Daí isso é tudo ruim, né? Nada fica bom. A gente precisa aprender a conhecer as funcionalidades, a gente precisa aprender a mexer, e a gente só aprende a mexer em algo quando a gente exercita isso. Então essa naturalização, né, do toque, da descoberta, óbvio que sempre num local seguro, sempre com a sua privacidade garantida, né, importantíssimo, mas que permitir o toque, porque até hoje a gente foi ensinado que tocar é feio. Fecha essa perna, não toca. Claro, não toca em público, óbvio, mas por que não tocar no seu íntimo? Descobrir como funciona. Tem a fase sexual da criança, né? Tem. E é que ela tá importante. descobrindo.
E é importante, isso Freud falou, né? Sobre as fases da descoberta sexual na infância. E faz parte, desde que dentro, ensinar os conceitos de consentimento, de respeito e de privacidade. Exato. Então, isso pode ser ensinado em casa, por exemplo. E aí tu vai ganhar esse conhecimento de anatomia, de como funciona, e vai se permitir descobrir primeiro sozinha. Sempre que a gente descobre algo sozinha, algo de nós mesmas, é muito mais fácil direcionar para o outro. Como é que o homem não tem bolinha de cristal para descobrir que o teu prazer é melhor assim do que do outro jeito? Porque às vezes nem tu sabe, como é que o homem vai saber? Não, e para eles, olha só, pensa o seguinte, eles têm prazer de uma determinada forma. Para eles, aquilo é uma verdade absoluta. Ou seja, na cabeça deles, eles imaginam que a mulher também vai ter prazer da mesma forma que eles têm. Se tu não falar, se tu não souber como que tu tem prazer, tu tá destinada a não ter prazer, porque ele não vai adivinhar. Não tem bolinha de cristal. Então, isso passa muito sobre qual experiência tu teve lá no começo da tua vida sexual. Contigo mesma, com os teus primeiros parceiros, com a abertura de poder falar sobre esse assunto de uma maneira natural com a parceria também. O que a gente vê muito é insatisfação sexual pela falta de comunicação. Ninguém mais se fala, ninguém mais conversa. Ou dentro do próprio casal que vive há muitos anos junto, nenhum perguntou pro outro o que gosta. Mas a comunicação, acho que é a grande questão do mundo, né? Tanto pro bem quanto pro mal. A grande diferença entre ter uma relação boa e ter uma relação ruim é a comunicação. Nem tanto o que um faz, ou o que o outro faz, ou que tamanho que é o membro, que não é. Não é. É realmente a comunicação. Eu gosto desse jeito, eu não gosto desse jeito. E primeiro a comunicação consigo mesma, né? Porque muitas mulheres realmente, foi aquilo que a gente disse, não sabem do que gostam. Então como é que vão instruir o homem a fazer daquele jeito, né? E a gente também vê muito agora com isso da rede social. Eu vivo na internet, trabalho um pouco com a internet também, mas nos tornou bastante imediatistas e com dificuldade de encontrar prazer em outras atividades. Então a gente percebe muitas pessoas mais distraídas, menos concentradas, não se satisfazem mais com o olho no olho, com o momento sem a rede social, né, estar offline. E a vida sexual, ela exige que a gente esteja um pouco offline. Exatamente. Aí entra uma nova situação, né? Porque hoje a gente tem inteligência artificial que reproduz um parceiro. Eu posso programar do jeito que eu quero. Claro, a versão paga daí, né? Mas o programa... Tu já tá vendo? Não se interessou. Não, a gente A versão paga. A versão paga. Não, eu ainda não criei um acompanhante virtual. Mas Nem vai criar. Não, também não pretendo. Mas a gente estava vendo porque é uma realidade. E muitos jovens têm cometido até suicídio por causa disso. Mas nessa versão paga você pode criar. E aí entra outro dilema, né? Você pode criar uma pessoa que é um homem ou uma mulher, uma criança, um animal, um personagem fictício. E as pessoas estão explorando a sua sexualidade hoje com uma inteligência artificial que você vai alimentando. Então, eu gosto que me chame assim, eu gosto que me chame assado. E você vai tendo, inclusive, por vídeo, essa relação e esse contato com essa pessoa. Loucura. É uma virtualização em excesso, né? Porque tem coisas que tem que ser o pegar na mão, o toque físico, e as crianças estão pulando essa etapa para uma hipersexualização digital. Eu acho que isso é um outro problema que a gente vai enfrentar daqui pra frente. E a pele na pele, gente. Já estamos enfrentando. E a pele na pele. E daí tem suicídio, porque daí a inteligência artificial não sabe muitas vezes como conversar com uma criança, porque ela foi programada para satisfazer o parceiro e alimentar os desejos que ele tem. E aí você conversa assim... E aí tem, inclusive, processos nos Estados Unidos. Mas tem programas que são permitidos a crianças? Os adolescentes... É que é aquela coisa. É o mundo da internet, né? A internet. Terra se sem você lei, não sim, controla,
O Instagram, o Facebook são para 13 anos, mas se você colocar ali, você mentir a sua data de nascimento, você tem 13. Existem redes de relacionamento, inclusive o Grindr, né? Que é para homens que buscam outros parceiros homens, que eles não pedem nem necessariamente o teu nome. Eles pedem a tua data de nascimento para te saber se tem 18 anos para acessar. E eles pedem para você indicar se tem uma DST ou não. Mas não é obrigatório você indicar seu nome. Que loucura, gente. Quando a gente pega assim, os termos, né? Eu não usei, mas eu leio os termos os cookies, as políticas de privacidade, os termos de uso. Assim, porque tá ali, tu trabalha com tá ali trabalho, né? escrito. E daí você se pergunta, tipo, o quanto isso tá se perdendo, esse toque, o quanto isso vem também em decorrência da própria pornografia E online. grandes problemas que a gente tem sem isso, imagina com isso, Com então, isso, né? exato. Se é o que a gente tá trazendo Eu aqui, sinto que a gente tá perdendo um pouco dessa habilidade social. Total. Essa habilidade de conversar, essa habilidade de se relacionar, essa habilidade da gente viver sem as aparências do mundo digital. E essa nova ordem, né, social, assim, digamos assim, ela impacta diretamente na forma como a gente se relaciona sexualmente. E muitas vezes eu vejo pessoas insatisfeitas porque os seus parâmetros não estão sendo atingidos, porque se criou uma realidade que é inatingível. Se criou muito pela pornografia, né? Muito. Que as mulheres não conseguem fazer o que uma atriz pornô faz. Porque nem tudo ali que elas realmente estão sentindo. E a pornografia muito foi criada por falso. homens. Mas fica a dica. Alguém cria algum canal de filme pornô destinado às mulheres. Já que não tem, tem, Nath. me Já passa tem. o nome disso aí. Já tem, que é todo produzido por mulheres. Ai, porque aquela pensado gritaiada por parece que estão matando mulheres. alguém. Credo. Sim, isso já existe. E é justamente, a gente foi moldado sexualmente pelo exemplo da pornografia. Os meninos foram moldados e eles também foram ensinados a conduzir. Então, nós mulheres não fomos ensinadas a conduzir o sexo. Exato. A gente foi ensinada a ser levada. E aí, então, quem conduz determina as regras e o ritmo da coisa. Exatamente. E às vezes a mulher tentando conduzir afeta a masculinidade do homem. Sim, aí vem outro susto. Ai, Deus, o livro que é A energia masculina A e a energia masculinidade feminina. frágil. Ai, por favor, é verdade. E a gente precisa também Não aprender termina a conduzir um pouco. Porque se a gente puder dividir essa condução, talvez seja o ponto de equilíbrio. Onde o homem conduz um pouco, a gente conduz um pouco. É a palavra equilíbrio. É equilíbrio. É como Caminho do meio, filosofia. Gente, não adianta, é isso aí. Tá, mas eu fiquei interessada no tal do canal. Depois eu te passo contato. Tá, depois a gente vai deixar no... Como é que fala? Nos comentários? Aqui ali? na descrição Na descrição nós vamos vídeo. deixar o tal do link do... canal de mulheres. Eu vou ter que procurar lá nas minhas anotações, Mas mas tu existe. procura. Existe. Tu procura, porque se a gente... Xvideos deu, a gente não aguenta mais aquilo lá, né? E muito, eu acho que melhor do que a pornografia Eu criada gritaria. para mulheres é talvez a gente exercitar um pouco mais da nossa fantasia, da nossa criatividade lendo. E tem muitos Adoro. podcasts que são contos eróticos, onde ao invés de tu enxergar algo pronto e feito pela ótica de outra pessoa, a gente talvez precise exercitar um pouco desta criatividade. Da fantasia, de ouvir ou ler algo e imaginar como aquilo é feito. Porque aquilo que a gente estava falando de estímulo mental vem muito também dessa forma Exatamente. de estimular, que é através de mídias. Seja mídia escrita, seja mídia Falada falada. ou visual. Eu tô pensando aqui que os maridos e namorados, enfim, hoje vão se beneficiar, porque vão chegar em casa tudo daqui, ó, cantando música do Roberto Carlos e batendo palminha, né? Não? Não, não é, gente. Tem um calor. Não, eu tô... Falar desse assunto. Eu tô aqui assim, ó, meu Deus do céu, vocês tratem de transar quando chegarem em casa, gente. Tu não, né? Já tá em casa, mas né? Enfim. Por favor. Poder falar sobre esse assunto. Exato. Olha quando
quando a gente fala sobre isso, a gente não começa a pensar mais. Lógico. Por que a gente não pode conversar? E muitas vezes eu vejo que as mulheres não conversam nem entre amigas. Exatamente. Não falam Exatamente. sobre isso entre amigas. Às vezes até pelo fato, assim, de... que se eu falar que é ruim ou que é muito bom... isso se tem muito, né? Esse tabu. Eu vou falar que é muito... Não faz propaganda do teu macho. Eu acho isso péssimo. Sabe? Tu não poder falar para uma amiga... Tá, mas que amiga é essa se tu não pode conversar sobre... Isso que eu me questionei. Exatamente. Não é propaganda do Eu ia falar, macho. Exato. Mas, É tipo, é tu se conhecer. mas para ver... Ela mesmo e trazer essas questões. Mas vocês nunca ouviram essa frase? Não faz propaganda. Já. Não quero saber, né? Não, tipo, não faz propaganda. Cara, então é isso que está incutido na nossa mente, no inconsciente coletivo. É justamente isso, é do não fala porque já outra coisa. Parceiro, né? Outra coisa que eu escutava quando eu namorava, não fala muito porque já está em extinção e daí vão querer pegar o teu, mas se quiser ser da outra pessoa, que seja, vai com Deus, né? Como garanhão, como quem detém todo o conhecimento sexual. E todo o poder, né? Exatamente. Parece que a mulher é subjugada, é um objeto ou ela não tem o seu real valor. Os filmes todos levam a mulher a uma pessoa subjugada, né? Quando a gente pega os filmes que tem, assim, mais cenas ou alguma coisa, a mulher tá sempre num papel inferior. Ou sempre num papel de, tipo, o homem manda e ela tem que só obedecer, senão ela fica sem. Às vezes é bem bom, mas não é, né? Não, mas eu digo assim, se ela não obedecer... Isso é bem bom às vezes, mas, né? Mas eu digo assim, se ela não obedecer... na parede, ser chamada de Lagartixa! A lagartixa não, a gente pode deixar um adjetivo um pouco melhor, né? Mas é por aí. Não, mas eu falo no sentido de, tipo assim, se você não quiser obedecer, você vai perder isso que os filmes trazem, né? Você vai perder o homem como se isso fosse o grande problema do século. Como se o homem fosse o determinante pra tua felicidade, no caso, né? Tipo, a mulher, a mesma coisa. Eu gravo muitos vídeos falando sobre a solteirice. E eu gravei um vídeo recentemente justamente falando sobre isso. Parece que ter um relacionamento é determinante para tu ser feliz ou não. Tem gente que escolhe não ter um relacionamento. E eu acredito que, por exemplo, eu escolho hoje não ter um relacionamento porque eu não encontrei alguém que me satisfaça mentalmente, sexualmente, enfim, de vários aspectos. Então, cadê a escolha da mulher? Cadê o poder de escolha da mulher? Parece que não existe, né? E é isso que a gente tem que trazer. E a gente tem esse poder de escolha. Seja para com quem a gente vai se relacionar, seja se eu quero ou não ter filhos, isso também é um poder de escolha e a gente pode exercer ele. Seja sobre qual método contraceptivo vou usar, seja... E aí a gente pode escolher a nossa própria verdade, a nossa própria realidade. E estar conversando entre amigas sobre esse assunto... não deve ser um parâmetro de comparação. Isso também eu vejo. Ao mesmo tempo que aquelas que não conversam eu acho ruim, porque tu deixa de trocar experiências, ouvir a perspectiva da outra. Ao mesmo tempo, muitas vezes aquelas que conversam, algumas aumentam as verdades. Aí eu sempre brinco com as pacientes. Aquela que fala que transa todo dia tá mentindo. Ah, com certeza. Não tem acredita, ela tá mentindo. Não, depois Depende, né, gente? Não, mas depois de um tempo, Janice. Depois de quanto tempo de ela tá cansada? Depende. Ela faz. Não, essa fogueteira. Tem a fase. Mas aí, No início de relacionamento é uma coisa. Mas a segurança da mulher, a com o autoestima. marido, por exemplo, eu acho que dá. Tem uma Depende, quebra. mas aí tem uma coisa também. Mesmo fogueteira, Aquela questão nem me venha. do fogão a lenha. Tipo assim, a pessoa, o teu marido, no caso, tipo assim, já acorda azedo. Ah, não. Tchau, já foi o dia. Sim, já entendeu? foi. Então, Exatamente. Começa aí. mas eu acho que mais é o homem, assim. Então, eu acho que depende muito, assim, de cada relacionamento. E também eu acho que isso é a temperatura do casal. O microfone, gente. Sim. Soltou? Não, ele Não, tava no casaco e nós tiramos o casaco. Deu calorão. Tirou. Deu calor. Deu calor. Mas acho que é isso que a gente estava falando também vai muito do se conhecer.
né? Porque você vai conversar com as amigas, vai conversar com todo mundo, mas se você não se conhece, Segurança, autoestima. não se sente bem, não adianta de nada todo o resto, né? Vamos trazer para o final e qual é a mensagem que a doutora quer deixar para a mulherada que está nos assistindo, os homens que estão nos assistindo, sei lá, uma mensagem final. Ou mais de uma, né? Uma 40 a mais e uma 40 menos. Não, se a gente começar a falar aqui tudo de novo, Gabi, daí a gente não termina nunca esse programa. Não, eu acho que a mensagem ela pode ser independente da faixa etária. Né? Eu acho que a mensagem é, número 1, se permitir conhecer a si mesma de uma forma profunda. Seja sobre os teus sentimentos, seja como tu és fisicamente. Número 2, sempre saber se comunicar, falar do que tu gosta e primeiro saber do que tu gosta. Exato. Que daí leva pro primeiro item, né? Que leva pro primeiro item. E sempre ter o apoio de quem possa te ajudar, ter auxílio de profissionais, seja psicólogo, seja terapeuta, seja médico, que entendam e que respeitem a tua realidade. Porque a gente não pode colocar ninguém em caixinha. Exato. Nem todo mundo é igual, todo mundo é diferente, Todo cada um tem as suas particularidades. Isso vale pro sexo e vale pra vida. Então, ter pessoas que possam te apoiar nessa jornada talvez seja o mais importante. Eu acho que eu só vou fazer porque eu fiquei agora curiosa, tá? Ela falou que tem uma grande presença nas redes sociais, tem mesmo. E eu acho que a gente não trouxe isso ainda. Eu ia falar isso agora. Ah, então tá, mas é que eu ia pedir... O arroba, dá teu arroba. Não é essa ainda. Sobre o trabalho. Sobre o desculpa. trabalho. Como falar tipo, de sexualidade na internet, tu também deve receber muita mensagem, muita coisa. Né? Principalmente por ser mulher falando sobre isso. Não sei se tu quer compartilhar com nós alguma situação, até para que a gente possa... Eu bloqueio uns 5, 6 homens por semana no meu Instagram. Sério? Sim. Por quê? Porque... Inconvenientes? Inconvenientes. Como os homens não conseguem enxergar uma mulher que fala de sexualidade, eu falo sério, a gente que faz piada, faz, Mas eu é falo lógico. sério, Claro. né? De uma maneira como uma profissional. Não como uma prostituta, né? Exato. Então, assim, muitas vezes só tem assédios e aí eu bloqueio imediatamente. O próprio algoritmo boicota Muito. muito. Eu sinto que talvez aquilo que eu tô falando é um conteúdo extremamente relevante. E educativo. Educativo, que muita gente gostaria de ouvir aquilo e o alcance é muito menor do que eu gostaria. Mas quem tá assistindo esse episódio agora vai lá. Vai lá e ó. Vai e lá. ó. Não é só ativar o Carinha, sininho, vai carinha. mandar pra Não, mas galera pra geral. receber todas as atualizações, Exato. né? Exato. E aí acaba se tornando difícil, mas eu não vou me conformar com isso, né? Eu Exato. continuo produzindo conteúdo, eu continuo compartilhando conteúdo, porque eu acho que esse trabalho de formiguinha é o que vai fazer mudar a mentalidade. E se eu mudar a mentalidade de uma mulher, eu já tô feliz. Porque talvez essa vai semear pras próximas. Vai propagar. Claro. Então vamos semear o teu arroba agora. Vamos, meu Ah, arroba. não, eu quero com tapinha que nem antes, assim. Não, daí ela que tem que fazer. Meu arroba. O meu arroba é doutora.dra.jessicazandoná, tanto no Instagram e também no TikTok. Ok, vamos deixar Ai, também aqui na descrição. descrição. Ai, gente, tão difícil falar isso. Doutora Jéssica, muitíssimo obrigada. Tenho certeza que o pessoal se beneficiou muito do nosso encontro de hoje. Isso que ela não trouxe a caixinha. A caixinha Pro próximo. misteriosa. Gente, pro próximo. Eu tenho uma caixinha. Não vai terminar nunca esse programa, mas muito mais, gente. Ela é usada tanto nas palestras que eu dou, e aí eu dou palestras sobre esse assunto para grupos de mulheres. E também lá no consultório, em que a gente descobre alguns brinquedinhos, como eles funcionam. Então fica pra próxima. Nós vamos trazer a doutora Jéssica num nós próximo. vamos no sex shop com Nós vamos ela. fazer um tour. Vamos! Ai, eu cheguei a me arrepiar. Eu Arrepiei o acho que pelo. um programa fora Fora do dessa estúdio. sala. Perfeito. Então, Eu estava aguardem, combinadíssimo, né? Combinadíssimo. aguardem o próximo programa com a doutora Jéssica. Ê! Ê!
foi maravilhoso. Jéssica, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a por ter vocês. vindo até aqui. E eu tenho certeza que vai ser muito significativo para quem ouvir o que você tem a falar. É verdade. O pessoal vai te acompanhar aí, pode ter certeza. Ai, que bom. Fiquei bem feliz mesmo. Muito obrigada. E eu tenho uma coisa pra entregar pra vocês. Tu tá filmando isso? Agora sim. Eu acho que a gente Então pode tá, receber deixa as aí. nossas coisas para os nossos espectadores assistirem. Posso pegar? Claro, deve. Me traga ainda mais se for Vou naquela até caixinha. botar o óculos. Bota o óculos, velha. Deixa bem na pontinha, assim. Bem na pontinha. Estamos só pelo... Não, melhor ela responder. Vestido óculos no peito. Pendurado. Não é a caixinha misteriosa. Não é. Não, até porque a caixinha misteriosa deve custar milhões, né? Não é a caixinha misteriosa, mas é uma lembrança pra cada uma de vocês. Ai, chique. Pra vocês terem o seu momento de autocuidado. Muito obrigada. Que lindo. Ai, amei. Que Olha é isso só. aqui? Aqui tem Uma espuma íntima. espuma pra higiene íntima, que é um dos produtos que eu mais indico, assim, pra utilizar. Ai, eu vi aqui, ó, íntima glow. Ela também tá olhando glow. Imagina isso aí com a perereca brilhando. Ai, adorei. Adorei. Reluzendo, amiga. Ai, que lindo. E assim, ó, bem umedecida. Ai, que Ai, obrigada. Ai, gente, Adorei. amei. Eu amei. Muito Que obrigada. lindo. Ai, adorei. Olha, o plástico você foi. Obrigada. Tá só porque experimentou. Obrigada. Deus